Olá, eu sou a doutora Renata Paixão, médica especialista em reprodução assistida, e hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos sobre a jornada da fertilização in vitro. Essa é uma jornada longa e requer um preparo físico e emocional. Mas é importante que a gente saiba que quando o casal ele recebe essa indicação de uma técnica de alta complexidade, existem algumas orientações que são os cuidados com seus hábitos de vida que passam a ser relevantes para que eles tenham um melhor resultado. Quando a gente fala no lifestyle, a gente está falando em orientar o casal a dormir bem, dormir no escuro, manter uma alimentação adequada, ou seja, evitar comidas industrializadas, evitar desempacotar, comer mais alimentos naturais, se puder escolher os alimentos orgânicos, ter um controle sobre o peso, buscar um equilíbrio emocional, tentando minimizar um pouco os índices de estresse, ingerir uma boa quantidade de água, não fumar e evitar também a bebida alcoólica. A fertilização in vitro é um procedimento que envolve basicamente 5 estágios. Num primeiro momento tem a preparação do ovário para a estimulação, depois a fase de estimulação em si mesmo, que é a fase onde a gente hiperestimula o ovário de forma controlada, a captação, que seria a obtenção desses oócitos e também a obtenção dos espermatozoides, um quarto momento que seria a jornada do laboratório e, por último, a transferência embrionária. Com o objetivo de otimizar a resposta à estimulação ovariana, a gente pode lançar mão de um preparo ovariano no ciclo imediatamente anterior ao da programado para estimulação. É o que a gente chama de priming ovariano. Tá? Nesse preparo, a gente busca sincronizar a coorte folicular para que a gente consiga um crescimento mais uniforme, mais homogêneo. Quem seria o público-alvo? Para quem essa preparação ela é mais importante? Então, seriam para aquele perfil de mulheres que tem uma baixa reserva ovariana ou uma reserva ovariana limítrofe, para aquelas mulheres que têm ciclos menstruais mais curtos, porque elas estão mais expostas a essa resposta assincrônica, né? Aquelas que já tiveram uma resposta assincrônica também vão se beneficiar desse preparo ovariano antes da estimulação. Essa estratégia, ela pode aumentar o número de óvulos captados e também diminuir a taxa de cancelamentos. Então, como que funciona esse prime? A paciente usa essas medicações por via oral e quando elas são suspensas, em média 3 a 5 dias depois, essa mulher vai menstruar. Quando ela menstrua, a gente realiza uma ultrassonografia para a gente avaliar como está a condição desse ovário e se realmente não existir nenhuma imagem que impeça o início da estimulação, a gente está autorizando a paciente a iniciar o processo em si de hiperestimulação ovariana, ou seja, de iniciar as medicações injetáveis. Então, a estimulação, que seria o uso todos os dias dessas medicações, ela requer basicamente 3 grupos de medicação. As medicações que permitem o crescimento folicular, que é a estimulação propriamente dita. Um segundo grupo, que é para impedir a ovulação, que é aquelas medicações que realizam o bloqueio hipofisário, e o terceiro e último grupo de medicação, que é o que a gente chama de trigger, que permite a maturação final dos folículos. A idade, o peso, a reserva ovariana e a resposta a tratamentos anteriores são alguns dos indicadores que nós médicos usamos para escolher o protocolo. Então, o nosso objetivo consiste em obter o maior número possível de óvulos maduros em um único ciclo. Então, escolhemos usar as medicações sempre à noite, já que o nosso horário de punção é pela manhã, e realizamos os controles ultrassonográficos num primeiro momento a cada 4, 5 dias, e depois vai depender da velocidade com que esses folículos estão crescendo. Podem ser de 2 em 2 dias, pode ser todos os dias, depende muito. Então, o processo em si de uso de medicação de estimulação ovariana dura de 9 a 12 dias e a gente costuma orientar que a própria paciente aplique suas medicações, certo? Sempre, todos os dias, no mesmo horário.
Quando a gente realiza a estimulação, a gente está usando um grupo de medicações chamado gonadotrofinas. E existem várias gonadotrofinas no mercado. Existe o FSH isolado, o FSH associado ao LH, existem as medicações que são obtidas através da urina de mulheres menopausadas, aquelas que são recombinantes, aquelas que têm ação prolongada. Então é o seu médico que vai avaliar e escolher o melhor protocolo, definindo assim as melhores medicações para o seu caso, de forma sempre individualizada e personalizada. Quando a gente está fazendo uma estimulação ovariana, a gente tem os dois extremos, que seriam a ausência da resposta ou uma resposta exagerada. Quando a gente tem uma ausência de resposta ou mesmo uma resposta muito abaixo daquilo que a gente espera para aquela mulher, a gente pode lançar mão do cancelamento do ciclo. Certo? Então, quando seria uma resposta muito abaixo, aquela paciente que você espera que um pool de folículos cresça e na verdade está crescendo muito menos, ou aquela mulher que não responde de forma nenhuma, que depois de 5 dias de medicação eu não vejo nenhum folículo crescendo, então essa mulher a gente cancela. E um outro extremo seria aquela mulher que responde de forma exagerada. Então, ela tem muitos folículos e ela responde exageradamente às medicações. Trata-se de uma complicação potencialmente grave, mas que é cada vez menos frequente. Ela costuma incidir entre 20% e 30% das pacientes que fazem uma FIV, mas a sua forma mais grave corresponde a 2% a 3%. Hoje em dia, ela é considerada um evento evitável, porque a gente consegue identificar qual é o grupo de mulheres que está mais susceptível a ter essa síndrome de hiperestimulação ovariana. E assim, previamente, a gente traça estratégias para evitar que a complicação aconteça. O bloqueio hipofisário é o segundo grupo de medicação que a gente vai usar, que ele tem como objetivo impedir a ovulação. Por isso, ele é indicado quando a gente já tem pelo menos um folículo medindo 14 milímetros, certo? A gente usa essa medicação em conjunto com a medicação que vai permitir o crescimento folicular. Então, a gente inicia usando só o remédio que permite o crescimento folicular. Quando os folículos já estão grandes, a gente associa uma medicação para impedir que esses folículos rompam. Então, essas medicações são as medicações que determinam esse bloqueio hipofisário, tá? Existem várias estratégias para a gente impedir esse pico endógeno do LH que determina essa luteinização antecipada e, consequentemente, esse aumento de progesterona e essa ovulação precoce. Atualmente, o protocolo que a gente mais usa é o bloqueio hipofisário realizado com a medicação chamada antagonistas de GNRH. Por quê? Porque ele é uma medicação que permite que a gente minimize os riscos da principal complicação, da mais grave complicação, na verdade, que é a síndrome da hiperestimulação ovariana. Porém, a gente também pode realizar esse bloqueio usando outras classes de drogas, como os agonistas de GNRH, como a progesterona e como o clomifeno. Então, cabe ao médico determinar qual protocolo que ele vai achar melhor para você. Quanto à aplicação da medicação, ela pode determinar no local de aplicação uma vermelhidão e uma coceira local. Isso geralmente é de forma leve, é rapidamente superado, mas é importante que você que vai começar um tratamento saiba que pode acontecer. O terceiro grupo de medicações que a paciente que está fazendo um ciclo de fertilização vai precisar usar é a medicação que determina o trigger. O que é o trigger? É a medicação que permite o amadurecimento final daquele óvulo e, dessa forma, induz a ovulação. Geralmente, a gente deflagra esse trigger quando a gente tem pelo menos 2 folículos com mais de 17 milímetros e é muito importante que essa medicação seja feita no horário estabelecido pelo seu médico, porque todas as outras ações são cronometradas de acordo com a aplicação dessa medicação. Depois que a gente faz o trigger, em média, 34 a 36 horas depois, a gente precisa fazer a captação dos óvulos. Então, realmente, respeitar esse horário é fundamental para o sucesso do tratamento. Existem 2 grupos de medicações a serem utilizados com essa finalidade, que seriam os HCGs, que pode ser recombinante ou urinário, ou a gente usar o agonista de GNRH quando a gente está diante de um protocolo com antagonista. Esse trigger com agonista
ele permite com que a gente evite ou minimize as chances de uma síndrome de hiperestimulação ovariana. Também confere uma segurança quanto ao menor risco de desenvolvimento da síndrome da hiperestimulação ovariana. Então hoje a gente conversou sobre essa primeira etapa dentro da jornada da paciente que se submete a uma fertilização in vitro. E vamos deixar para um próximo vídeo a conversa sobre a punção ovariana. Até lá!